Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estamos aí com alguns problemas técnicos de conexão. Rafael de Aguiar entrou, Guga, Arthur entraram novamente. Esperar aqui agora que o Jennifer, opa, boa tarde. Esperar aqui que o professor Fernando volte. Estamos com alguns problemas técnicos. O pessoal estava dizendo que a conexão, que a voz estava um pouco duplicada. Espero que agora esteja melhorando. Visualizar. Esperar aqui a entrada do professor. Estávamos no ponto ali que eu havia perguntado ao professor. E ele concordava que essa estava partindo das condições. Professor. Então, deu uma caída aqui, professor. Eu retorno às empresas humanizadas. Porque não tem como fazer produção se a empresa não for humanizada. Mas, professor, voltamos aí. Deu uma travadinha aí, né? O sinal da internet tá oscilando. Qual que foi a pergunta que o senhor fez recentemente, por gentileza? Na verdade é que os governos gerenciavam bem as crises. Não. E agora nós estamos os governos federais municipais e a maioria dos dando bons exemplos. E aí a pergunta é se você Sim, deu uma travada, mas eu entendi. Eu acredito que sim. Que as, começando as empresas vão, por favor. né? As empresas vão sim adiantar os projetos que estavam pensados para um futuro próximo, vão adiantar esses projetos e todos os projetos vão ter abordagens humanizadas. Quando eu digo abordagens humanizadas, é por quê? Porque além da abordagem ser mais personalizada para o cliente, tá? Vai acontecer a personalização, vai mudar o comportamento de consumo desse cliente. Porque hoje com essa questão essa fobia de sair, por questões de sobrevivência, essa fobia não vai, as pessoas não vão mais perder tempo indo para shoppings, por exemplo. Então o comportamento do consumidor vai mudar. Ele vai sair com muito mais objetivo. Essa questão de ele sair de casa, eu digo. Então, por conta disso, tudo que ele puder otimizar para não precisar sair, ele vai fazer. Isso E vai todas as empresas, o ponto quem de já, venda e a função do vendedor. sim, sim. O que estava planejado para o futuro já vai acontecer agora, né? Teve essa quebra, né? Que teve que acontecer, teve que adiantar. Então esse comportamento vai mudar bruscamente e mudando bruscamente, eles vão exigir um atendimento mais personalizado. Por quê? Porque não vai ser essa compra insensata que acontece hoje, esse consumo insensato de produtos gerais. Atualmente a gente. Você vai no shopping, você nem precisa de uma camiseta, você compra. Você não precisa de coisa, essa coisa de comprar coisas que você não precisa, né, vai mudar muito. Hoje a gente vai voltar para uma era de produtos essenciais. Entendi. Eu acredito que muita coisa vai ser reprecificada, professor. Acredito que o professor está com uma dificuldade ali de conexão. Eu estava perguntando para ele se ele acredita que alguns itens serão reprecificados. O que que significa ser reprecificado? Alguns itens, por não ser lógica do que o professor falou, irão ter o seu valor
modificado por causa da mudança na linha de consumo aí, na questão de procura e demanda. Vocês estão me escutando bem? Se alguém puder aí dar um sinal, dar um joinha, alguma coisa, se estão efetivamente escutando. Então, até o momento estávamos com a presença do professor Fernando. Que bom, Arthur, obrigado pelo feedback. Moraes, opa, ok. Arthur, perfeitamente. Professor Fernando voltou. Professor, ele fez uma pergunta. Você acredita que vai haver reprecificação? Não claro como no plano Collor, mas seguindo a lógica que o senhor falou, eu queria aduzir um pensamento meu. Eu acredito que parte dos produtos que não são mais essenciais, conforme o que você está falando, serão reprecificados de acordo com a demanda que irá cair. Qual que é a sua opinião? Eu vou fazer uma analogia com o voto americano e o voto do Brasil, né? Nos Estados Unidos não é obrigatório você votar para presidente, prefeito, nada. O voto é voluntário. Então, eu penso que no Brasil vai acontecer esse comportamento. As empresas terão que ser mais genuinamente, a abordagem vai ter que ser muito mais verdadeira e genuína para mostrar a real necessidade de você consumir aquele determinado produto. Então, sim, o mercado vai se regular, lógico, oferta e procura, questão de preço, o mercado vai se regular, mas digamos que essas empresas, eu não vou dizer empresa fake, mas aquela que é cópia da sua, sabe? Aquele que não realmente vende uma essência, que não vende uma verdade, não vende um propósito, não vende um produto que realmente vai melhorar a sua vida, que vai ser uma solução verdadeira para você, essa não vai conseguir se adaptar para esse mundo. Então, nós abrimos janelas de oportunidades para o marketing, para o storytelling, para a ligação emocional com o cliente. Sim, para conexão real, né? O formato de abordagem pode ser diverso, inclusive storytelling. Mas realmente vai ser muito mais vantajoso se fizer uma estratégia de marketing boa ao ponto de gerar essa conexão que o storytelling gera para você se conectar com a marca. Você não vai comprar por comprar mais. Não tem necessidade. Hoje, conceitos mínimos de vaidade, por exemplo, não que estão acabando. Acabando jamais. Mas eu penso que você não vai sair de casa com a mesma frequência. Então, você não vai precisar estar completamente alinhado visivelmente, falando de vestimentas, de roupa, por exemplo, todo dia, todo momento. A gente faz live, trabalha de casa, então você pode ficar numa posição organizada, mais confortável, mas, por exemplo, você não precisa estar de terno e gravata todo dia mais, sabe? Entendi. Eu estou dizendo desse tipo de situação. Você não precisa estar absolutamente alinhado para estar fazendo o seu trabalho bem feito aqui na sua casa. Perfeito. O dia da reunião, sim, mas eu estou falando só de vestimenta, por exemplo. Então, assim, vai diminuir muito o consumo, o comportamento de consumo. Vai diminuir muito. O que será dos shopping centers, professor, por exemplo? Eu penso que os shopping centers virarão grandes drive-thrus. Tá? Grandes drive-thrus. Hoje, né, a gente usa muito comida para fazer isso, né? Você vai lá, pega o carro, passa lá, pega comida. Eu acho que a gente vai fazer a mesma coisa com o shopping, com as lojas. Você vai deixar a compra praticamente feita pela internet, por algum aplicativo. Vai e recolher. em vez de ele entregar, em vez de acontecer a entrega, o frete, você busca, mas você só vai buscar na loja. Você já comprou, entendeu? A loja vai se limitar a ser um estoque ou vitrine. A venda vai acontecer online. A venda vai acontecer de forma mais inteligente, mais rápida e antecipada, evitando filas, evitando Aglomeração. aglomeração. Então, esse atalho
a tecnologia vai nos ajudar. E o mínimo contato vai ser pegar o material, conhecer a vendedora e olhar para ela no máximo, e é isso. Eu fico pensando como é que vai ser a questão do Customer Success, a jornada do cliente vai dar um looping, vai mudar completamente a jornada do cliente. Vai. Quem trabalha com atendimento com CS, cara, vai mudar completamente. É que, assim, muita gente, né, desmistificar aí o CS, né? Uhum. É bacana, na faculdade Sanspeg a gente tem um CS que chama GS, que a gente chama de Gestor de Sucesso do Aluno, né? Boa, O GSA, nosso, arroba Senspeg. é isso, o nosso GSE é extremamente efetivo, só que ele ainda faz um trabalho 50-50, que ele trabalha bastante na recepção do atendimento, né, na questão do atendimento passivo, né, igual qualquer outro call center, e 50% fazendo o ativo, indo atrás, revendo, tornando que acabou sendo até um diferencial do Sanspeg, que é essa questão mais humanizada, de ir atrás do cliente e perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Entendi. Mas eu acho que esse comportamento... Eu estive recentemente numa reunião com a CS da TOTUS, aqui de Joinville, na Associação Comercial e Industrial daqui de Joinville, e ela comentou o seguinte, que o CS começa a trabalhar a partir do momento que o cliente entrou na loja, ou no sistema, ou no site. Ele vê toda a jornada de compra. Ele não é só... Porque muita gente confunde o CS com pós-venda. E já começa lá na venda, na distribuição dos banners, onde vai ficar as estratégias de trademark, tudo que tiver vinculado à marca, no caminho que o cliente faz dentro da sua loja física, o CS está envolvido. Tá? Ele ajuda nessa abordagem. E aí ela acaba entrando, né, o CS saindo ali do pós-venda, para cuidar só do cliente, mas para cuidar do cliente quando ele ainda está pensando em ser, antes de ele ser cliente, já pegando ele lá no pensamento da compra, digamos assim. Então, isso vai ser, talvez esse seja um dos profissionais do futuro. É uma das coisas que eu penso. Entendi, professor. Nas últimas lives que eu tenho feito, eu já conversei bastante sobre dicas financeiras, segundas e terceiras opções de renda, empreendedorismo. Hoje o nosso foco é liderança. De que maneira o ser humano, enquanto líder dele mesmo, e acima de tudo o líder, o gestor de uma organização, o que ele pode fazer nesses momentos. E naquela crise ali, 2014, 15, 16, eu acabei empreendendo em uma boa jornada, mais ou menos umas 40 ou 50 palestras de comunicação em épocas de crise, que na época era uma crise econômica, não era pandêmica. E eu tenho algumas visões sobre o papel do líder, especificamente da comunicação interna na organização, assim como na externa, aquela que ela emana para o público externo. Eu acredito que quem entrou aqui hoje entrou pelo tema liderança. Qual que é a tua visão do papel do líder? Você que tem toda essa bagagem de coaching, de PNL, de transformação, gestão de processos e projetos, qual que é a tua visão do papel do líder hoje? Eu vou te dizer o seguinte, eu tenho atualmente 4 empresas em consultoria. Projetos grandes, fora consultoria educacional, aula. E essas 4 empresas fecharam as portas, o diretor não atende o WhatsApp, o dono não dá o WhatsApp, e eu tenho aí 1000 funcionários que para quem que ele fica mandando mensagem? Ô consultor, nós vamos ser demitidos? Consultor, eu não consigo acessar o sistema para verificar minha folha. Consultor, o que vai acontecer? Os gestores e os gerentes sumiram. Quem é que tinha um contato com eles que estava naquele processo de conquista para a melhoria dos processos, aumentar engajamento e diminuir resistências? Era eu. Então eu tenho 1000 funcionários no WhatsApp me chamando, falando das consultorias. Né? E aí eu te pergunto, o papel do líder da empresa foi o quê? Se esconder. Sobrou o pepino para quem? Para o líder emergencial. Para o líder emergencial, mas só que ele não está ganhando como um líder emergencial. Não é? Aí eu te pergunto, qual que é o papel do líder nesse momento de situação atípica que nós vivemos?
Bom, cara, agora você pegou numa veia que eu vou ter que puxar, vou ter que dar 2 passos para trás para conseguir chegar aí. É, Fica à você vê, vontade. desde o começo, a gente aprende na faculdade, né? A primeira coisa, liderança, o que é? Ó, influenciar pessoas. E aí, como professor, eu já digo que é resolver pepino. O cara que resolve pepino, que resolve problema, é o cara que vai ser rotulado como líder, ele vai ser condicionado como líder, sendo líder oficial ou não. Porque é o cara que resolve. Então é aquele cara que todo mundo vai buscar. Então não é o cara que necessariamente o cara que no cargo dele ele é o gestor, o líder, o gerente. Não importa. É o cara, fala lá com o Rafael que ele vai resolver. E por isso que aconteceu isso com você. Por que eles foram atrás de você? Porque, fala com o Rafael que ele resolve. Então, assim, eles acabam procurando alguém que solucione, porque o problema está lá. Só não funcionou com o Meirelles. Ninguém chamou o Meirelles. Pois é. Piada. Tranquilo. Ninguém chamou, né? Mas talvez ele não tenha sido, pela massa, entendido como alguém que resolveria. Né? Talvez a conexão, você falou de comunicação, né? Ele não conseguiu falar a linguagem que todo mundo entenderia ao ponto de reconhecê-lo como líder. Entendi. Essa linguagem é comunicação estratégica. Para cima, com seus pares, e para baixo. Você tem que saber falar a linguagem do público que você quer atender. Não adianta a gente começar aqui, falar difícil aqui, que não vai... não é isso o ponto aqui. Então, quando você consegue alinhar a linguagem com o seu público, no caso, com os seus liderados, você consegue mostrar o que você quer, qual que é o objetivo dessa empresa. Então, esse alinhamento de proposta, alinhamento de abordagem, né? Ele vai muito ao encontro do líder tradicional. Porque o líder tradicional, ele precisa se reinventar, se atualizar, mas as características intrínsecas, aquelas de líder, ele já tem. Ele já tem uma comunicação fácil, ele já tem uma empatia natural, genuína. Ele olha no olho do outro funcionário, ele vai lá até o funcionário, até o liderado, que seja, e ele vai entender que ele precisa de alguma coisa. Esse líder que é humano. Não estou falando um gestor de projetos. Entendi. Eu já gerenciei projetos que eu mal conhecia as pessoas que estavam executando. Era só KPI. Colocava os indicadores e a gente vai acompanhando os indicadores. Bateu ou não bateu a meta. Até o feedback era praticamente automático ali, para quem não batia. Tinha o prazo e tal. Era tudo automatizado. Então eu perdi essa humanidade. Por isso que eu disse, eu era um gestor. Não conhecia as pessoas. Entendi. O líder, ele olha no olho. Mas online, agora é tudo online. Não tem problema. O formato não importa. O que importa é a atitude desse líder. Então, aí no seu caso, que o líder omisso, né, que teve uma situação, um problema, ele tinha que ser o primeiro a dar a cara a tapa, digamos assim, né? E não foi o primeiro, né? Procuraram um líder emergencial, que foi você, no caso. Mas existem várias tendências hoje. Tem algumas empresas estão adotando o gestor sem cargo, que ele é gestor de tarefa, por exemplo. Tem empresas agora adotando uma situação de... são empresas autogerenciáveis, né? Que o que vai importar é a capacidade do profissional tocar determinada tarefa, e não o cargo. Então, ele termina aquela tarefa, vamos para a próxima tarefa. Então, ele é gestor da tarefa. Ele vai saber, ele vai ter todos os recursos, acesso para tudo, mas ele não é gestor de pessoas, ele não tem uma equipe para ele. A equipe é a empresa. Né? Deixa eu só fazer uma consideração. A equipe autogerenciável foi muito bem descrito no livro do Ricardo Sandler, o Virando a Própria Mesa, com aquela história brilhante da recuperação da Senco. Deixa eu te dar uma visão. O meu áudio parece que está meio ruim, o pessoal está falando aqui no chat. Não sei se você me escuta bem, professor. Eu escuto perfeitamente, professor. Agora estabilizou tudo para mim. Então, o que acontece? Eu acredito que nós estávamos vindo de 4 ou 5 anos ruins, desde 2014,
2015, todo mundo crise, 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 demissão. E aí todo mundo, crise, largou a mão. E aí esse ano alguns começaram a melhorar, começou a ganhar dinheiro, o dinheiro entrando fácil. Não preciso saber administrar, não preciso saber contratar, não preciso saber fazer planejamento financeiro, porque antes estava tudo ruim, estava despedaçando a teoria do carro descendo a ladeira, e agora estava aumentando a circulação da economia, deixando bem claro que nós estamos falando de política, só da economia. Parecia que estava indo nos trilhos, alguns números mostravam isso. E aí a minha grande preocupação é o seguinte, falei numa live na semana passada ainda, a pessoa que durante 3, 4 anos não conseguiu gerenciar suas finanças e em 15 dias está quebrada, não adianta ir pegar um recurso, empréstimo a custo baixo. Se ela não soube usar o dinheiro até agora, ela não vai saber fazer, professor. Então, o líder que até hoje não investiu na sua comunicação, não vai aprender agora. E nós vamos ter que aprender a trabalhar com gestão de crise. Semana passada eu fiz uma live com uma instituição de ensino, uma pós-graduação, e tive a oportunidade de encontrar a professora Isabela Miller, conselheira do CRA. E eu falei, professora, temos que colocar na grade dos cursos de graduação e pós, gestão de crise. Vai ser uma atrás da outra. Olha, é algo imediato, né? Gestão de crise. Hoje, pela manhã, eu estive assistindo a live do Side BR, é um evento que tem em São Paulo, sobre educação, e eles estavam falando exatamente sobre isso. Duas equipes, né, num formato ágil, de preferência, que precisam ter em toda a empresa agora. É lógico que estavam falando dentro do contexto de educação, mas eles colocaram de forma bem generalista isso. Uma é essa equipe de relacionamento, de comunicação, que vai fazer um cuidado com esse cliente que já é cliente. Não estou falando, nem estou falando da parte comercial, de captar novos clientes. É retenção. Porque agora é retenção. Agora é retenção, monitoramento, é um encantamento ali, tem que acontecer de verdade. Não pode ficar só no cursinho da Disney. E a outra, porque todo mundo fez o cursinho da Disney, né? Mas tem uma extrema dificuldade de aplicar o encantamento. Eu não paguei, eu ganhei. Não, fica tranquilo, eu também. Mas eu me esforço bastante para conseguir aplicar aqueles conhecimentos que foram incríveis. E a Disney trabalha só no encantamento. A excelência é padrão. Então, eles não trabalham na linha de excelência. Excelência é padrão, tem processo para fazer excelente. E é realmente incrível. Só que não é a nossa realidade. Então, hoje, a gente tem que fazer essa recapitulação, esse passinho para trás, para fazer esse atendimento melhor, para chegar na excelência, né, e manter, para segurar esse cara que já é o cliente. Então, uma equipe de retenção, todas as empresas, uma equipe de retenção de cliente. E o outro ponto é a equipe, que tem que ser um squad, ninguém iniciante, sem criança na sala, ali, ó, só faixa preta, um squad bem forte, só faixa preta da instituição, da empresa, para gestão de crise. Por quê? Porque tem que ser um negócio para acontecer e resolver num piscar de olhos. Traçar a estratégia hoje e aplicar hoje mesmo à noite. Não tem, não sabe, para o negócio ser muito rápido, porque hoje não dá. Hoje mesmo, falou hoje é hoje, 17/4/2020. Não pode perder tempo. Todo dia está saindo um cliente da sua empresa por algum motivo. Isso já acontecia, mas antes eles pensavam um pouco mais. Hoje não. Hoje não. Hoje está todo mundo com medo e não sabe, ninguém sabe como vai ser a economia de amanhã. A gente está num cenário, aquele VUCA, né, que todo mundo fala, né, volátil, incerto, né, e mais do que nunca hoje a gente não tem certeza de nada. Todos os estrategistas financeiros aí, gestores do mundo inteiro erraram, porque ninguém esperava uma crise desse tamanho. Quem chegou mais próximo dessa realidade que está acontecendo agora foi o Barack Obama, que ele tentou preparar os Estados Unidos para isso, e não teve credibilidade, ninguém conseguiu acompanhar o pensamento dele, mas foi o único que mundialmente já falou que isso ia acontecer,
Barack Obama. Todos os outros pensadores erraram. Falaram que a economia ia crescer, que 2020 ia ser o ano mais lindo do mundo, e por aí vai. Então, assim, não tem como a gente fazer planejamento de longo prazo agora. É gestão de crise até a crise acabar mesmo. Tem que ter um squad de faixa preta dentro da sua instituição para conseguir tratar essa situação. Tá? Mas tratar pontual, ir lá e resolver. Não é ir lá e vamos fazer um projeto, ou vamos... Não, é ir lá e resolver. Agora a gente está com... Tem que ser nesse formato, entendeu? A gente não tem mais tempo. Que legal, professor. E assim, falando na liderança e na imagem, eu vou deixar na sombra o nome dos personagens envolvidos e vou contar o contexto. Tem muito amadorismo e nós geralmente achamos que o amadorismo é na pequena empresa, que nas grandes não tem. E isso é um engano. Quando começou o confinamento, o dono de uma famosa rede de hambúrgueres brasileira postou nas suas redes sociais: é uma gripezinha, vamos salvar os 4.000 empregos, os 5.000 empregos. E postou. Eu tenho uma filha de 7 anos e eu falo para ela: filha, nem tudo que você pensa você fala. E aí, quando eu vou lidar com um gestor, com um CEO de empresas, de orçamento de milhões, eu fecho o olho, penso na minha filha e falo com ele: escuta, nem tudo que tu pensa, tu posta. Nem tudo que a tua empresa pensa, você coloca nas mídias digitais. E aí, esse dono dessa rede de hambúrgueres postou, tomou pedrada de tudo quanto é lado, arranhou a imagem, teve protestos. Ao mesmo tempo, ao contrário desse amadorismo, uma rede norte-americana, que também opera no Brasil, com menos lojas, ela prometeu dar ovos de Páscoa para os clientes e para os funcionários e para a comunidade, para alegrar as pessoas. Algumas pessoas: não, mas essa rede americana tem fluxo de caixa, a brasileira não tem. Ninguém está avaliando o balanço patrimonial, o demonstrativo financeiro. A postura do líder frente a uma situação. Se você pensa que é uma gripezinha, guarda para você. Poste uma mensagem de otimismo. Esse é o grande aprendizado dessa rede que ela não teve, ou que ela deveria ter tido. Dá aquele arroubo no gestor: eu tenho que postar isso, que é o que eu penso. Mas por trás tem uma organização. Você não pode ser responsável. Não sei se você viu algumas pessoas aí falando besteira, não entendendo a liturgia do cargo, a responsabilidade da função social delas. Bom, essa é a postura. Eu costumo dizer que é a ação além da ação, né? Eu costumo brincar assim: você pode dizer que você é gestor, líder, consultor, mas você é professor Rafael Galvão. Com certeza. Internamente. Você vai parar agora de dar aula. Daqui 5 anos vai ter um aluno ou professor. O professor, ele perde o título, ele é professor e pronto, acabou. Não importa a profissão dele. Então, é a mesma coisa se você assumir um cargo que você impacta muitas pessoas. Então, que é o caso desse gestor que errou, simplesmente se equivocou com a abordagem, né? E depois, inclusive, acabou demitindo muita gente. O meu ponto é a questão da postura, porque aí eu acho que vai ao encontro de situações políticas, situações também de ego. Talvez. Porque tem um impacto político em cima disso, né? Alguns empresários, até estranhamente, que defenderam que seria uma crise branda, que não teria o impacto que teve, né? Não só esse dessa empresa de hambúrgueres, mas vários outros defenderam também, que seriam algo passageiro, ia ser mais simples, né? Não estavam esperando tudo que aconteceu e defenderam muito lá a questão de não ficar em casa, e acabaram sendo impactados negativamente porque não foi o que eles pensaram. Tendo uma empatia, pensando como líderes, eles são empreendedores e eles arriscam.
eles arriscam. Então, eles arriscaram nessa postura. Tá? E hoje, a gente está em 2020. Hoje a gente não toma mais decisão em cima de feeling apenas. Você tem que tomar decisão em cima de dados. Os dados é a nova moeda. Então, você toma decisão em cima de informação. Não tem como mais praticar esse tipo de amadorismo como o professor colocou. Com certeza. Eu acho que dois ativos... Está na sala aqui. Obrigado pela presença aqui. Bastante. Grande líder. Sério? Da onde que ele é? Cláudio Schneider, ele é daqui de Florianópolis. Eu fiz uma live com ele semana passada. Ele dá cursos de liderança também. Eu já ouvi falar dele. Diversos formatos. Ele é meu conterrâneo, então, é Manezinho? É meu conterrâneo. Manezinho da ilha? Não, mas eu acho que ele é natural do Rio Grande do Sul. Mas é bem-vindo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acredito que tem dois ativos que vão modificar bastante. No começo de fevereiro, eu dei uma palestra numa associação comercial e quase me bateram. Quando perguntaram qual é o maior ativo da economia hoje, e eu falei, tempo. É claro que eu não sabia do corona, eu ainda não tenho esse dom aí da previsão do mundo, mas eu acredito que o tempo vai ser cada vez mais um ativo escasso e que quem souber administrá-lo vai se dar muito bem. E essa questão da saída do feeling, que você falou, para uma decisão mais assertiva, Big Data, Analytics, seja BI, poupando tempo e dando mais assertividade às decisões, até nesse contexto que você falou do shopping center e de algumas mudanças aí no consumo. Eu penso que duas pessoas vão sair dessa situação que nós estamos vivendo. As que vão sair melhor e as piores. E as que sairão piores. Quem não soube administrar o tempo vai sair pior. Porque nós estamos trabalhando 4, 5 vezes mais. Quem der conta do recado agora é um baita de um profissional. Porque você pode até apagar aquilo que você postou na mídia digital. Mas o print é interno. É eterno, desculpa. Então as pessoas que estão aí só reclamando, só postando ódio, independente do lado, tomara que apague a tempo para quando ela bater lá na tua empresa, na entrevista de emprego, você não veja as besteiras. E da mesma forma como alguém em casa fica postando um discurso ruim, o gestor da empresa não pode agir no feeling, abrir a mídia digital da empresa e dizer que é só uma gripezinha. Não tem condições para ser líder. Não tem condições. Não tem condições. É uma questão... Eu ia falar da maturidade desse gestor. Como eu falei, eu penso que tem contextos políticos porque eu não considero ele um gestor imaturo. É um baita gestor. Sim, é um sim. Cara que consegue, um cara que consegue alavancar resultado através das pessoas. É um cara que consegue dar direcionamento a uma empresa de sucesso. A empresa dele tem muito sucesso. É uma marca forte no mercado. Até porque montou um império. Então. Mas realmente a postura dele como influenciador, né, ele não conseguiu utilizar a imagem dele de forma positiva num momento tão sério quanto esse. Um momento tão profundo, em que uma palavra como essa que virou piada, né, essa gripezinha, cara, isso impacta de um jeito que quando você ouve qualquer pessoa, independente de lados e posicionamentos políticos, vamos pôr assim, vai dizer, como assim o cara desse gabarito fala que isso é uma gripezinha? E você desrespeita os mortos. Líder, né? Você desrespeita aquele familiar que teve alguém perdido. Se você pensa isso, guarde para você, converse com a esposa. Mas você jamais posta isso. Então, volta àquela questão anterior, que é a questão do gabinete de crise. Se você não tem a capacidade de ser um gestor de crise, monta um gabinete, que é aquilo que a SideBR falou hoje de manhã. Retenção e
e gestão de crise. Se você mesmo não gerencia, contrata alguém que saiba. Sim. Contrata uma E aí, consultoria. é, e aí acaba entrando com força esse nosso papel, né, o Rafael? Com certeza. É, Entrando com força esse nosso papel. o que Porque aconteceu? realmente a gente, Pode falar, desculpa. não, a gente não, não é o gestor da empresa, mas com certeza a gente acaba assumindo esse papel, em tempos de crise principalmente, né, para tomar essas decisões que muitas vezes o gestor, por questões de política, por questões de imagem, por questões de posicionamento, ele não pode tomar. Muitas vezes a gente é contratado para tomar essas decisões, né, baseado em dados, baseado em evidências, decisões muitas vezes mais fortes, né? A gente acaba participando desses squads para fazer parte desses planos de ações que o líder da empresa não pode fazer. Então, realmente, tem que delegar essa atividade para alguém que tem expertise para isso, né? E quando se fala de gestão de crise é uma coisa muito séria, tem que ser um time de faixa preta, como eu falei. Não dá para ser de qualquer jeito, não pode ter amadorismo nesse momento, porque é o momento ou de ascensão ou de queda. Não tem ninguém estável nessa hora. Eu penso até nessas mudanças de consumo e de comportamento do consumidor barra cliente que virão. Eu penso que muitos guardarão na sua memória de curto e de médio prazo como é que foi a postura das organizações durante esse evento. Nós tivemos dono de farmácia saindo algemado em Floripa. O cara subiu o preço lá em 300%. Mas foi um ou outro. Na essência, a maioria deles mandou muito bem, como nós falamos. O que eu fiz no primeiro dia que eu fiquei preso em casa? Eu liguei para todos os meus clientes. Todos. 100%. Peguei e fui no meu Excel. Meu Excel não estava no escritório, não tinha sisteminha. Sisteminha de empresas mais enxutas, assim, não se comunicam muito bem, né? Então eu uso um controlezinho paralelo no meu notebook. Eu liguei para todos dos últimos 5 anos. Todos. Alguns não atenderam, alguns me retornaram depois, mas eu liguei para todos. Eu fui no meu Excel filtrar dados, peguei todas as propostas que eu mandei de consultoria, palestra, desde maio do ano passado. Liguei para todos, especialmente os que não fecharam. E queria saber o porquê. Não, tudo bem, como é que você está? E liguei para todos os atuais clientes. Eu resolvi aproveitar o meu tempo e manter um vínculo próximo com todos aqueles. Foi uma atitude que eu fiz com o meu tempo. Deu certo, deu. Resgatei algumas coisas apareceram. Claro que alguns projetos irão se encerrar por questões econômicas, mas eu me mantive ativo e continuo ativo. Eu não fui para a mídia digital guerrear de um lado, ou seja, do espectro direito ou espectro esquerdo. Nessa hora não tem ideologia? Não. Ou não deveria? Agora é a hora de agir, né? É a hora de execução, né? Rancharan já fala isso, né? Opa, o boa. melhor posicionamento de um líder é a execução. Sim. E aí, o que acontece? Essa questão que você colocou do tempo, ela é tão importante que no começo da nossa conversa eu até comentei, né? Ela fica até mais perceptiva quando você está dentro de casa. Por quê? Porque você está no momento em que seu local de trabalho ele é híbrido, né? Ele em algum momento, sim, você em algum momento é sua casa e em algum momento ele é seu escritório, né? Então, ao mesmo tempo que você está aqui na live, acaba a live, você vai ali e troca a fralda do neném, né? Depois volta para para responder o e-mail. Então, assim, é um escritório híbrido, e eu fico imaginando, a gente falou de postura de empresas, né? E a gente está trabalhando muito mais estando em casa, porque tem menos pessoas, tem provavelmente menos interrupções, então você acaba trabalhando no milímetro, né? Não tem muito espaço para ir lá tomar um café, conversar um pouquinho e voltar, não existe isso, né? Você tem que planejar esse momento. Então, eu
esperar aqui a entrada do professor. Estávamos no ponto ali que eu havia perguntado ao professor e ele concordava que essa estava partindo das professor. Então, deu uma caída aqui, professor. Eu retorno. Empresas humanizadas. Porque não tem como fazer produção se a empresa não for humanizada. Mas, professor, voltamos aí, deu uma travadinha aí, né? O sinal da internet está oscilando. Qual que foi a pergunta que o senhor fez recentemente, por gentileza? Na verdade é que os governos gerenciavam bem as crises. Não. E agora nós estamos os governos federais municipais e a maioria dos dando bons exemplos. E aí a pergunta é se você Sim, deu uma travada, mas eu entendi. Eu acredito que sim. Que começando as empresas vão, por favor. né, as empresas vão sim adiantar os projetos que estavam pensados para um futuro vão adiantar esses projetos e todos os projetos vão ter abordagens humanizadas. Quando eu digo abordagens humanizadas, é por quê? Porque além da abordagem ser mais personalizada para o cliente, tá? Vai acontecer a personalização, vai mudar o comportamento de consumo desse cliente. Porque hoje com essa questão essa fobia de sair, por questões de sobrevivência, essa fobia não vai, as pessoas não vão mais perder tempo indo para shoppings, por exemplo. Então o comportamento do consumidor vai mudar. Ele vai sair com muito mais objetivo. Essa questão de ele sair de casa, eu digo. Então, por conta disso, tudo que ele puder otimizar para não precisar sair, ele vai fazer. Isso e todas as empresas, quem já estava... O ponto quem já... não daí a função do vendedor. Sim, sim. O que estava planejado para o futuro já vai acontecer agora, né? Teve essa quebra, né? Que teve que acontecer, teve que adiantar. Então esse comportamento vai mudar bruscamente, e mudando bruscamente, eles vão exigir um atendimento mais personalizado. Por quê? Porque não vai ser essa compra insensata que acontece hoje, esse consumo insensato de produtos gerais. Atualmente você vai no shopping, você nem precisa de uma camiseta, você compra. Você não precisa de coisa, você compra. Essa coisa de comprar coisas que você não precisa, né, vai mudar muito. Hoje a gente vai voltar para uma era de produtos essenciais. Entendi. Eu acredito que muita coisa vai ser reprecificada, professor. Acredito que o professor está com uma dificuldade ali de conexão. Eu estava perguntando para ele se ele acredita que alguns itens serão reprecificados. O que significa ser reprecificado? Alguns itens, por não ser lógica do que o professor falou, irão ter o seu valor modificado por causa da mudança na linha de consumo aí, na questão de procura e demanda. Vocês estão me escutando bem? Se alguém puder aí dar um sinal, dar um joinha, alguma coisa, se estão efetivamente escutando. Então, até o momento estávamos com a presença do professor Fernando. Que bom, Arthur, obrigado pelo feedback. Moraes, opa, ok. Arthur,
perfeitamente. O professor Fernando voltou. Professor, ele fez uma pergunta. Você acredita que vai haver reprecificação? Não, claro, como no plano Collor, mas, seguindo a lógica que o senhor falou, eu queria aduzir um pensamento meu. Eu acredito que parte dos produtos que não são mais essenciais, conforme o que você está falando, serão reprecificados de acordo com a demanda que irá cair. Qual que é a sua opinião? Eu vou fazer uma analogia com o voto americano e o voto do Brasil, né? Nos Estados Unidos não é obrigatório você votar para presidente, prefeito, nada. O voto é voluntário. Então, eu penso que no Brasil vai acontecer esse comportamento. As empresas terão que ser mais genuinamente, a abordagem vai ter que ser muito mais verdadeira e genuína para mostrar a real necessidade de você consumir aquele determinado produto. Então, sim, o mercado vai se regular, lógico, oferta e procura, questão de preço, o mercado vai se regular, mas digamos que essas empresas, eu não vou dizer empresa fake, mas aquela que é cópia da sua, sabe? Aquele que não realmente vende uma essência, que não vende uma verdade, não vende um propósito, não vende um produto que realmente vai melhorar a sua vida, que vai ser uma solução verdadeira para você, essa não vai conseguir se adaptar para esse mundo. Então, nós abrimos janelas de oportunidades para o marketing, para o storytelling, para a ligação emocional com o cliente. Sim, para conexão real, né? O formato de abordagem pode ser diverso, inclusive storytelling. Mas realmente vai ser muito mais vantajoso se fizer uma estratégia de marketing boa ao ponto de gerar essa conexão que o storytelling gera para você se conectar com a marca. Você não vai comprar por comprar mais. Não tem necessidade. Hoje, conceitos mínimos de vaidade, por exemplo, não que estão acabando jamais, mas eu penso que você não vai sair de casa com a mesma frequência. Então, você não vai precisar estar completamente alinhado visivelmente, falando de vestimentas, de roupa, por exemplo, todo dia, todo momento. A gente faz live, trabalha de casa, então você pode ficar numa posição organizada, mais confortável, mas, por exemplo, você não precisa estar de terno e gravata todo dia mais, sabe? Entendi. Eu estou dizendo desse tipo de situação. Você não precisa estar absolutamente alinhado para estar fazendo o seu trabalho bem feito aqui na sua casa. Perfeito. O dia da reunião, sim, mas eu estou falando só de vestimenta, por exemplo. Então, assim, vai diminuir muito o consumo, o comportamento de consumo. Vai diminuir muito. O que será dos shopping centers, professor, por exemplo? Eu penso que os shopping centers virarão grandes drive-thrus. Tá? Grandes drive-thrus. Hoje, né, a gente usa muito comida para fazer isso, né? Você vai lá, pega o carro, passa lá, pega comida. Eu acho que a gente vai fazer a mesma coisa com o shopping, com as lojas. Você vai deixar a compra praticamente feita pela internet, por algum aplicativo. Vai e recolher. em vez de ele entregar, em vez de acontecer a entrega, o frete, você busca, mas você só vai buscar na loja. Você já comprou, entendeu? A loja vai se limitar a ser um estoque ou vitrine. A venda vai acontecer online. A venda vai acontecer de forma mais inteligente, mais rápida e antecipada, evitando filas, evitando aglomeração. Então, esse atalho, a tecnologia vai nos ajudar. E o mínimo contato vai ser de pegar o material, conhecer a vendedora e olhar para ela no máximo, e é isso. Eu fico pensando como é que vai ser a questão do Customer Success, a jornada do cliente, vai dar um looping, vai mudar completamente a jornada do cliente. Vai. Quem trabalha com atendimento, com CS, cara, vai mudar completamente. É que, assim, muita gente, né, desmistificar aí o CS, né? Uhum.
É bacana, na faculdade de Sanspeg a gente tem um CS que chama GS, que a gente chama de Gestor de Sucesso do Aluno, né? Boa, O GSA, nosso, Sanspeg. é isso, o nosso GSE é extremamente efetivo, só que ele ainda faz um trabalho 50-50, que ele trabalha bastante na recepção do atendimento, né? Na questão do atendimento passivo, né? Igual qualquer outro call center, e 50% fazendo o ativo, indo atrás, revendo, tornando que acabou sendo até um diferencial do Sanspeg, que é essa questão mais humanizada, de ir atrás do cliente e perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Entendi. Mas eu acho que esse comportamento... Eu estive recentemente numa reunião com a CS da TOTUS, aqui de Joinville, na Associação Comercial e Industrial daqui de Joinville, e ela comentou o seguinte, que o CS começa a trabalhar a partir do momento que o cliente entrou na loja, ou no sistema, ou no site. Ele vê toda a jornada de compra. Ele não é só... Porque muita gente confunde o CS com pós-venda. E já começa lá na venda, na distribuição dos banners, onde vai ficar as estratégias de trademark, tudo que tiver vinculado à marca, no caminho que o cliente faz dentro da sua loja física, o CS está envolvido. Tá? Ele ajuda nessa abordagem. E aí ela acaba entrando, né, o CS saindo ali do pós-venda, para cuidar só do cliente, mas para cuidar do cliente quando ele ainda está pensando em ser, antes de ele ser cliente, já pegando ele lá no pensamento da compra, digamos assim. Então, isso vai ser, talvez esse seja um dos profissionais do futuro. É uma das coisas que eu penso. Entendi, professor. Nas últimas lives que eu tenho feito, eu já conversei bastante sobre dicas financeiras, segundas e terceiras opções de renda, empreendedorismo. Hoje o nosso foco é liderança. De que maneira o ser humano, enquanto líder dele mesmo, e acima de tudo o líder, o gestor de uma organização, o que ele pode fazer nesses momentos. E naquela crise ali, 2014, 15, 16, eu acabei empreendendo em uma boa jornada, mais ou menos umas 40 ou 50 palestras de como em épocas de crise, que na época era uma crise econômica, não era pandêmica. E eu tenho algumas visões sobre o papel do líder, especificamente da comunicação interna na organização, assim como na externa, aquela que ela emana para o público externo. Eu acredito que quem entrou aqui hoje entrou pelo tema liderança. Qual que é a tua visão do papel do líder? Você que tem toda essa bagagem de coaching, de PNL, de transformação, gestão de processos e projetos, qual que é a tua visão do papel do líder hoje? Eu vou te dizer o seguinte, eu tenho atualmente 4 empresas em consultoria. Projetos grandes, fora consultoria educacional, aula. E essas 4 empresas fecharam as portas, o diretor não atende o WhatsApp, o dono não dá o WhatsApp, e eu tenho aí 1000 funcionários que para quem que ele fica mandando mensagem? O consultor demitido, consultor, eu não consigo acessar o sistema para verificar minha folha, consultor, o que vai acontecer? Os gestores e os gerentes sumiram. Quem é que tinha um contato com eles que estava naquele processo de conquista para a melhoria dos processos, aumentar engajamento e diminuir resistências? Era eu. Então eu tenho 1000 funcionários no WhatsApp me chamando, falando das consultorias. Né? E aí eu te pergunto, o papel do líder da empresa foi o quê? Se esconder. Sobrou o pepino para quem? Para o líder emergencial. Para o líder emergencial, mas só que ele não está ganhando como um líder emergencial. Não é? Aí eu te pergunto, qual que é o papel do líder nesse momento de situação atípica que nós vivemos? Bom, cara, agora você pegou numa veia que eu vou ter que puxar, vou ter que dar 2 passos para trás para conseguir chegar aí. Fica à vontade. Desde o começo, a gente aprende na faculdade, né? A primeira coisa, liderança, o que é? Influenciar pessoas. E aí, como professor, eu já digo que é resolver pepino. O cara que resolve pepino, que resolve problema,
é o cara que vai ser rotulado como líder, ele vai ser condicionado como líder, sendo líder oficial ou não. Porque é o cara que resolve. Então é aquele cara que todo mundo vai buscar. Então não é o cara que necessariamente o cara que no cargo dele ele é o gestor, o líder, o gerente. Não importa. É o cara, fala lá com o Rafael que ele vai resolver. E por isso que aconteceu isso com você. Por que eles foram atrás de você? Porque, fala com o Rafael que ele resolve. Então, assim, eles acabam procurando alguém que solucione, porque o problema está lá. Só não funcionou com o Meirelles. Ninguém chamou o Meirelles. Pois é. Piada. Tranquilo. Ninguém chamou, né? Mas talvez ele não tenha sido, pela massa, entendido como alguém que resolveria. Né? Talvez a conexão, você falou de comunicação, né? Ele não conseguiu falar a linguagem que todo mundo entenderia ao ponto de reconhecê-lo como líder. Entendi. Essa linguagem é como comunicação estratégica. Para cima, com seus pares, e para baixo. Você tem que saber falar a linguagem do público que você quer atender. Não adianta a gente começar aqui, falar difícil aqui, que não vai... não é isso o ponto aqui. Então, quando você consegue alinhar a linguagem com o seu público, no caso, com os seus liderados, você consegue mostrar o que você quer, qual que é o objetivo dessa empresa. Então, esse alinhamento de proposta, alinhamento de abordagem, né? Ele vai muito ao encontro do líder tradicional. Porque o líder tradicional, ele precisa se reinventar, se atualizar, mas as características intrínsecas, aquelas de líder, ele já tem. Ele já tem uma comunicação fácil, ele já tem uma empatia natural, genuína. Ele olha no olho do outro funcionário, ele vai lá até o funcionário, até o liderado, que seja, e ele vai entender que ele precisa de alguma coisa. Esse líder que é humano. Não estou falando um gestor de projetos. Entendi. Eu já gerenciei projetos que eu mal conhecia as pessoas que estavam executando. Era só KPI. Colocava os indicadores e a gente vai nos indicadores. Bateu ou não bateu a meta. Até o feedback era praticamente automático ali, para quem não batia. Tinha um prazo e tal. Era tudo automatizado. Então eu perdi essa humanidade. Por isso que eu disse, eu era um gestor. Não conhecia as pessoas. Entendi. O líder, ele olha no olho. Mas online. Agora é tudo online. Não tem problema. O formato não importa. O que importa é a atitude desse líder. Então, aí no seu caso, que o líder omisso, né, que teve uma situação, um problema, ele tinha que ser o primeiro a dar a cara a tapa, digamos assim, né? E não foi o primeiro, né? Procuraram um líder emergencial, que foi você, no caso. Mas existem várias tendências hoje. Tem algumas empresas estão adotando o gestor sem cargo, que ele é gestor de tarefa, por exemplo. Tem empresas agora adotando uma situação são empresas autogerenciáveis, né? Que o que vai em capacidade do profissional tocar determinada tarefa, e não o cargo. Então, ele termina aquela tarefa, vamos para a próxima tarefa. Então, ele é gestor da tarefa. Ele vai saber, ele vai ter todos os recursos, acesso para tudo, mas ele não é gestor de pessoas, ele não tem uma equipe para ele. A equipe é a empresa. Né? Deixa eu só fazer uma consideração. A equipe autogerenciável foi muito bem descrito no livro do Ricardo Sandler, o Virando a Própria Mesa, com aquela história brilhante da recuperação da Senco. Deixa eu te dar uma visão. O meu áudio parece que está meio ruim, o pessoal está falando aqui no chat. Não sei se você me escuta bem, professor. Eu escuto perfeitamente, professor. Agora estabilizou tudo para mim. Então, o que acontece? Eu acredito que nós estávamos vindo de 4 ou 5 anos ruins, desde 2014, 15, todo mundo crise, demissão. E aí todo mundo, crise, largou a mão. E aí esse ano, alguns começaram a melhorar, começou a ganhar dinheiro, o dinheiro entrando fácil. Não preciso saber administrar, não preciso saber contratar, não preciso saber
fazer planejamento financeiro, porque antes estava tudo ruim, estava despedaçando a teoria do carro descendo a ladeira, e agora estava aumentando a circulação da economia, deixando bem claro que nós estamos falando de política, só da economia. Parecia que estava indo nos trilhos, alguns números mostravam isso. E aí a minha grande preocupação é o seguinte, falei numa live na semana passada ainda, a pessoa que durante 3, 4 anos não conseguiu gerenciar suas finanças e em 15 dias está quebrada, não adianta ir pegar um recurso, um empréstimo a custo baixo. Se ela não soube usar o dinheiro até agora, ela não vai saber fazer, professor. Então, o líder que até hoje não investiu na sua comunicação, não vai aprender agora. E nós vamos ter que aprender a trabalhar com gestão de crise. Semana passada eu fiz uma live com uma instituição de ensino, uma pós-graduação, e tive a oportunidade de encontrar a professora Isabela Miller, conselheira do CRA. E aí eu falei, professora, temos que colocar na grade dos cursos de graduação e pós, gestão de crise. Vai ser uma atrás da outra. Olha, é algo imediato, né? Gestão de crise. Hoje, pela manhã, eu estive assistindo a live do Site BR, é um evento que tem em São Paulo, sobre educação, e eles estavam falando exatamente sobre isso. Duas equipes, né, num formato ágil, de preferência, que precisam ter em toda a empresa agora. É lógico que estavam falando dentro do contexto de educação, mas eles colocaram de forma bem generalista isso. Uma é essa equipe de relacionamento, de comunicação, que vai fazer um cuidado com esse cliente que já é cliente. Não estou falando, nem estou falando da parte comercial, de captar novos clientes. É retenção. Porque agora é retenção. Agora é retenção, monitoramento, é o encantamento ali, tem que acontecer de verdade. Não pode ficar só no cursinho da Disney. E a outra, porque todo mundo fez o cursinho da Disney, né? Mas tem uma extrema dificuldade de aplicar o encantamento. Eu não paguei, eu ganhei. Não, fica tranquilo, eu também. Mas eu me esforço bastante para conseguir aplicar aqueles conhecimentos que foram incríveis. E a Disney trabalha só no encantamento. A excelência é padrão. Então, eles não trabalham na linha de excelência. Excelência é padrão, tem processo para fazer excelente. E é realmente incrível. Só que não é a nossa realidade. Então, hoje, a gente tem que fazer essa recapitulação, esse passinho para trás, para fazer esse atendimento melhor, para chegar na excelência, né, e manter, para segurar esse cara que já é o cliente. Então, uma equipe de retenção, todas as empresas, uma equipe de retenção de cliente. E o outro ponto é a equipe, que tem que ser um squad, ninguém iniciante, sem criança na sala, ali, ó, só faixa preta, um squad bem forte, só faixa preta da instituição, da empresa, para gestão de crise. Por quê? Porque tem que ser um negócio para acontecer e resolver num piscar de olhos. Traçar a estratégia hoje e aplicar hoje mesmo à noite. Não tem, para o negócio ser muito rápido, porque hoje não dá. Hoje mesmo, falou hoje é hoje, 17/4/2020. Não pode perder tempo. Todo dia está saindo um cliente da sua empresa por algum motivo. Isso já acontecia, mas antes eles pensavam um pouco mais. Hoje não. Hoje está todo mundo com medo. E ninguém sabe como vai ser a economia de amanhã. A gente está num cenário, aquele VUCA, né, que todo mundo fala, né, volátil, incerto, né, e mais do que nunca hoje a gente não tem certeza de nada. Todos os estrategistas financeiros aí, gestores do mundo inteiro erraram, porque ninguém esperava uma crise desse tamanho. Quem chegou mais próximo dessa realidade que está acontecendo agora foi o Barack Obama, que ele tentou preparar os Estados Unidos para isso. E não teve credibilidade, ninguém conseguiu acompanhar o pensamento dele. Mas foi o único que mundialmente já falou que isso ia acontecer, Barack Obama. Todos os outros pensadores erraram. Falaram que a economia ia crescer, que 2020 ia ser o ano mais lindo do mundo, e por aí vai. Então, não tem como a gente fazer planejamento de longo prazo agora. É gestão de crise
até a crise acabar mesmo. Tem que ter um squad de faixa preta dentro da sua instituição para conseguir tratar essa situação. Tá? Mas tratar pontual, ir lá e resolver. Não é ir lá e vamos fazer um projeto, ou vamos... Não, é ir lá e resolver. Agora a gente está com... Tem que ser nesse formato, entendeu? A gente não tem mais tempo. Que legal, professor. E assim, falando na liderança e na imagem, eu vou deixar na sombra o nome dos personagens envolvidos e vou contar o contexto. Tem muito amadorismo e nós geralmente achamos que o amadorismo é na pequena empresa, que nas grandes não tem. E isso é um engano. Quando começou o confinamento, o dono de uma famosa rede de hambúrgueres brasileira postou nas suas redes sociais: é uma gripezinha, vamos salvar os 4 mil empregos, os 5 mil empregos. E postou. Eu tenho uma filha de 7 anos e eu falo para ela: filha, nem tudo que você pensa você fala. E aí, quando eu vou lidar com um gestor, com um CEO de empresas, de orçamento de milhões, eu fecho o olho, penso na minha filha e falo com ele: escuta, nem tudo que tu pensa, tu posta. Nem tudo que a tua empresa pensa, você coloca nas mídias digitais. E aí, esse dono dessa rede de hambúrgueres postou, tomou pedrada de tudo quanto é lado, arranhou a imagem, teve protestos. Ao mesmo tempo, ao contrário desse amadorismo, uma rede norte-americana, que também opera no Brasil, com menos lojas, ela prometeu dar ovos de Páscoa para os clientes e para os funcionários e para a comunidade, para alegrar as pessoas. Algumas pessoas: não, mas essa rede americana tem fluxo de caixa, a brasileira não tem. Ninguém está avaliando o balanço patrimonial, o demonstrativo financeiro. A postura do líder frente a uma situação. Se você pensa que é uma gripezinha, guarda para você. Posta uma mensagem de otimismo. Esse é o grande aprendizado dessa rede que ela não teve, ou que ela deveria ter tido. Dá aquele arroubo no gestor: eu tenho que postar isso que é o que eu penso. Mas por trás tem uma organização. Você não pode ser responsável. Não sei se você viu algumas pessoas aí falando besteira, não entendendo a liturgia do cargo, a responsabilidade da função social delas. Bom, essa é a postura. Eu costumo dizer que é a ação além da ação, né? Eu costumo brincar assim: você pode dizer que você é gestor, líder, consultor, mas você é professor Rafael Galvão. Com certeza. Eternamente. Você vai parar agora de dar aula. Daqui 5 anos vai ter um aluno ou um professor. O professor, ele perde o título, ele é professor e pronto, acabou. Não importa a profissão dele. Então, é a mesma coisa se você assumir um cargo que você impacta muitas pessoas. Então, que é o caso desse gestor que errou, simplesmente se equivocou com a abordagem, né? E depois, inclusive, acabou demitindo muita gente. O meu ponto é a questão da postura, porque aí eu acho que vai ao encontro de situações políticas, situações também de ego. Talvez. Porque tem um impacto político em cima disso, né? Alguns empresários, até estranhamente, que defenderam que seria uma crise branda, que não teria o impacto que teve, né? Não só esse dessa empresa de hambúrgueres, mas vários outros defenderam também, que seriam algo passageiro, ia ser mais simples, né? Não estavam esperando tudo que aconteceu e defenderam muito lá a questão de não ficar em casa e acabaram sendo impactados negativamente porque não foi o que eles pensaram. Tendo uma empatia, pensando como líderes, eles são empreendedores e Sim. eles arriscam. Sim. Eles arriscam. Então, eles arriscaram nessa postura. Tá? E hoje, a gente está em 2020. Hoje a gente não toma mais decisão em cima de feeling apenas. Você tem que tomar decisão em cima de dados.
Os dados são a nova moeda. Então, você toma decisão em cima de informação. Não tem como mais praticar esse tipo de amadorismo como o professor colocou. Com certeza. Eu acho que dois ativos... Está na sala aqui. Obrigado pela presença aqui. Bastante... Grande líder. Sério? Da onde que ele é? Cláudio Schneider, ele é daqui de Florianópolis. Eu fiz uma live com ele semana passada. Ele dá cursos de liderança também. Eu já ouvi falar dele. Diversos formatos. Ele é meu conterrâneo, então, é Manezinho? É meu conterrâneo. Manezinho da ilha? Não, mas eu acho que ele é natural do Rio Grande do Sul. Mas é bem-vindo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acredito que tem dois ativos que vão modificar bastante. No começo de fevereiro, eu dei uma palestra numa associação comercial e quase me bateram. Quando perguntaram qual é o maior ativo da economia hoje, e eu falei, tempo. É claro que eu não sabia do corona, eu ainda não tenho esse dom aí da previsão do mundo, mas eu acredito que o tempo vai ser cada vez mais um ativo escasso e que quem souber administrá-lo vai se dar muito bem. E essa questão da saída do feeling, que você falou, para uma decisão mais assertiva, Big Data, Analytics, seja BI, poupando tempo e dando mais assertividade às decisões, até nesse contexto que você falou do shopping center e de algumas mudanças aí no consumo. Eu penso que duas pessoas vão sair dessa situação que nós estamos vivendo. As que vão sair melhor e as piores. E as que sairão piores. Quem não soube administrar o tempo vai sair pior. Porque nós estamos trabalhando 4, 5 vezes mais. Quem der conta do recado agora é um baita de um profissional. Porque você pode até apagar aquilo que você postou na mídia digital. Mas o print é interno. É eterno, desculpa. Então as pessoas que estão aí só reclamando, só postando ódio, independente do lado, tomara que apague a tempo para quando ela bater lá na tua empresa, na entrevista de emprego, você não veja as besteiras. E da mesma forma como alguém em casa fica postando um discurso ruim, o gestor da empresa não pode agir no feeling, abrir a mídia digital da empresa e dizer que é só uma gripezinha. Não tem condições para ser líder. Não tem condições. Não tem condições. É uma questão... Eu ia falar da maturidade desse gestor. Como eu falei, eu penso que tem contextos políticos porque eu não considero ele um gestor imaturo. É um baita gestor. Sim, sim. Um cara que consegue, o cara que consegue alavancar resultado através das pessoas. É um cara que consegue dar direcionamento a uma empresa de sucesso. A empresa dele tem muito sucesso. É uma marca forte no mercado. Até porque montou um império. Então. Mas realmente a postura dele como influenciador, né? Ele não conseguiu utilizar a imagem dele de forma positiva num momento tão sério quanto esse. Um momento tão profundo, em que uma palavra como essa que virou piada, né? Essa gripezinha, cara, isso impacta de um jeito que quando você ouve qualquer pessoa, independente de lados e posicionamentos políticos, vamos pôr assim, vai dizer: como assim o cara desse gabarito fala que isso é uma gripezinha? E você desrespeita os mortos. Líder, né? Você desrespeita aquele familiar que teve alguém perdido. Se você pensa isso, guarde para você, converse com a esposa. Mas você jamais posta isso. Então, volta àquela questão anterior, que é a questão do gabinete de crise. Se você não tem a capacidade de ser um gestor de crise, monta um gabinete, que é aquilo que a SideBR falou hoje de manhã. Retenção e gestão de crise. Se você mesmo não gerencia, contrata alguém que saiba. Sim. Contrata uma consultoria.
E aí acaba entrando, esse nosso papel, né, o Rafael? Com certeza. Entrando que foi esse nosso papel. O que Porque aconteceu? realmente a gente, Pode falar, desculpa. não, a gente não é o gestor da empresa, mas com certeza a gente acaba assumindo esse papel, em tempos de crise principalmente, né, para tomar essas decisões que muitas vezes o gestor, por questões de política, por questões de imagem, por questões de posicionamento, ele não pode tomar. Muitas vezes a gente é contratado para tomar essas decisões, né, baseado em dados, baseado em evidências, decisões muitas vezes mais fortes, né? A gente acaba participando desses squads para fazer parte desses planos de ações que o líder da empresa não pode fazer. Então, realmente, tem que delegar essa atividade para alguém que tem expertise para isso, né? E quando se fala de gestão de crise, é uma coisa muito séria. Tem que ser um time de faixa preta, como eu falei. Não dá para ser de qualquer jeito. Não pode ter amadorismo nesse momento. Porque é o momento ou de ascensão ou de queda. Não tem ninguém estável nessa hora. Eu penso até nessas mudanças de consumo e de comportamento do consumidor / cliente que virão. Eu penso que muitos guardarão na sua memória de curto e de médio prazo como é que foi a postura das organizações durante esse evento. Nós tivemos dono de farmácia saindo algemado em Floripa. O cara subiu o preço lá em 300%. Mas foi um ou outro. Na essência, a maioria deles mandou muito bem, como nós falamos. O que eu fiz no primeiro dia que eu fiquei preso em casa? Eu liguei para todos os meus clientes. Todos. 100%. Peguei e fui no meu Excel. Meu Excel não estava no escritório, não tinha sisteminha de empresas mais enxutas, assim, não se comunicam muito bem, né? Então eu uso um controlezinho paralelo no meu notebook. Eu liguei para todos dos últimos 5 anos. Todos. Alguns não atenderam, alguns me retornaram depois, mas eu liguei para todos. Eu fui no meu Excel filtrar dados, peguei todas as propostas que eu mandei de consultoria, palestra, desde maio do ano passado. Liguei para todos, especialmente os que não fecharam. E queria saber o porquê. Não, tudo bem, como é que você está? E liguei para todos os atuais clientes. Eu resolvi aproveitar o meu tempo e manter um vínculo próximo com todos aqueles. Foi uma atitude que eu fiz com o meu tempo. Deu certo, deu. Resgatei algumas coisas apareceram. Claro que alguns projetos irão se encerrar por questões econômicas, mas eu me mantive ativo e continuo ativo. Eu não fui para a mídia digital guerrear de um lado, ou seja, do espectro direito ou espectro esquerdo. Nessa hora não tem ideologia? Não. Ou não deveria? Agora é a hora de agir, né? É a hora de execução. Né? Rancharan já fala isso, né? Opa, boa. O melhor posicionamento de um líder é a execução. Sim. E aí, o que acontece? Essa questão que você colocou do tempo, ela é tão importante que no começo da nossa conversa eu até comentei, né? Ela fica até mais perceptiva quando você está dentro de casa. Por quê? Porque você está no momento em que seu local de trabalho ele é híbrido, né? Ele em algum momento, sim, você em algum momento é sua casa e em algum momento ele é seu escritório, né? Então, ao mesmo tempo que você está aqui na live, acaba a live, você vai ali e troca a fralda do neném, né? Depois volta para responder o e-mail. Então, assim, é um escritório híbrido, eu fico imaginando, a gente falou de postura de empresas, né? E a gente está trabalhando muito mais estando em casa, porque tem menos pessoas, tem provavelmente menos interrupções, então você acaba trabalhando no milímetro, né? Não tem muito espaço para ir lá tomar um café, conversar um pouquinho e voltar, não existe isso. Né? Você tem que planejar esse momento. Então, eu acho que está acontecendo essa reengenharia da abordagem das empresas, quanto aos liderados que estão em casa, né, quanto aos empregados que estão em casa, e uma reengenharia da sua própria organização. Por quê?
Porque agora você não pode perder tempo, literalmente. Não que dentro da empresa você perdia, mas você estava num ecossistema em que está todo mundo buscando resultado, então você não pode ficar para trás. Você está visualmente você é estimulado. Pô, o Rafael está no computador ali, o João também, o José também. Não posso eu aqui ficar aqui contando piada, né? Vamos trabalhar. Agora, aqui não. Aqui dentro de casa não tem ninguém te chicoteando. É você com você mesmo. Então, é você fazendo esse gerenciamento, né, disciplinado do seu próprio tempo. Então, eu costumo falar muito isso para os alunos de educação à distância, né, que eles têm que ter esse controle, eles têm que separar um tempo do dia para estudar. Aí me perguntaram, agora a gente já está com o computador ligado o dia inteiro, nem dá vontade. Tá? Eu falei, não, a questão não é ter vontade ou não, é precisar. Então você precisa separar um tempo para trabalhar e precisa separar um tempo para estudar. E quando eu falo um tempo, é um tempo coerente. Assim como você separa para o trabalho, assim como você interrompe meio-dia até a 1 para poder fazer o almoço, porque antes você não fazia, você ia lá no restaurante, certo, voltar. Aprendeu a cozinhar? Fazer, né? Ou aprende a cozinhar ou come o que você faz. Mas que você vai comer, você vai. E o mais engraçado, professor, só para dar uma quebrada no gelo, eu sei que está nessa, você que é professor também há bastante tempo, o tempo sempre foi uma desculpa. Professor, eu não te entreguei a revisão do TCC porque eu não tive tempo. Professor, eu não te entreguei o trabalho porque eu não tive tempo. E nas consultorias, você melhorou lá aquele processo de distribuição? Reescreveu lá, modelou o processo? Não tive tempo. E agora que está dentro de casa? Não fez por quê? Não é o tempo, qual é a desculpa agora? Nunca foi o tempo, né, professor? A gente que trabalha com gestão há tanto tempo, né, sempre foi a priorização. Sim, sim. As pessoas têm dificuldade de priorizar. E as pessoas, incluso eu, você, a gente tem que gastar um pouco mais de energia para colocar na agenda que tem a reunião tal, ou vou ter que cuidar do processo tal, que eu combinei com o Rafael. E para mim, assim, até recentemente estava lendo o livro Comece pelo Mais Difícil, do Brian Tracy, e ele diz no livro assim, deu a missão, já coloca a data de execução e a data final na agenda. Já põe lá. E aí, quando você coloca na agenda, ainda não aconteceu nada, você só colocou na agenda. Só que agora como a gente está em casa, e a primeira coisa que a gente vê, pelo menos quando eu abro o computador, eu vejo a agenda para ver o que tem no dia. Então é um momento de você se preparar. E aí eu tive lendo sobre estoicismo, né? Que é que você não se preocupa tanto com o que você não tem controle, que é o que é o que está acontecendo agora. Ou você fica louco por conta do que está acontecendo no mundo, ou você toca a sua vida um pouco mais, vou dizer, desatento com isso, senão você não foca no que tem que focar. Zenão? Vulgo Zenon. Aprender a dizer não, né? Não, o criador da escola, o Zenão, que em português seria Zenon. E aí ele comenta no livro sobre essa situação, que onde, historicamente, qualquer lugar do mundo, você rende mais pela manhã. Então, depois dessa situação, surgiram esses inúmeros métodos, milagre da manhã, o clube das 5 da manhã, mas eu vou dizer para você, cara, sinceramente, sim, que funciona. Sim. Funciona. Mas o melhor jeito é o seu jeito. Claro. Mas ele funciona. Então não precisa ser 5, pode ser 5:01, pode ser 5:30, pode ser 4:59. Sabe o que é legal? 5:59. Dormir umas 8, 9 da noite, dorme cedo, aquela sensação, acorda umas 4:30 da manhã, 3 horas e vai. E é uma loucura, assim. Eu vi uma vez uma entrevista com Antônio Hermílio de Moraes, né? E ele comentava, né? Sobre isso, que ele acordava extremamente cedo, já respondia os e-mails extremamente cedo. Então ele estava com o dia pronto, pelo menos 8 horas da manhã, que é a hora que ele ia para a empresa. Sim. Então quando você... Então assim, o dia dele já tinha sido respondido, digamos, todas as expectativas que tinham com ele meio que já estavam planejadas e prontas. Para a hora que ele chegava na empresa, ele tinha tudo já
antecipado para fazer, né? Mas aí tem inúmeras outras abordagens sobre produtividade e gestão do tempo. Com Voltando para certeza. a questão do líder, né? E líder de si mesmo, eu acho que é a primeira coisa, né? Eu comecei a ler sobre estoicismo por conta disso. Para você conseguir focar no que tem que focar, senão você fica perdido, né? Com a quantidade de demanda externa. Né? Né? E A a história segunda do nessa questão. A história do estoicismo é linda. Muitas pessoas criticam a escola estoica por causa da questão do sofrimento, né? Mas ela vem ali naquela oposição a, a questão que a primeira escola dizia que a felicidade era ter tudo e viver todos os prazeres, que era o Epicuro, o hedonismo. Depois veio Diógenes de Sinope lá no barril, aquele que inspirou Chaves. Não ter nada que a vida possa... Como é que é? Não desejar nada que a vida possa dar e não ter nada que a vida possa tirar. Então você tinha uma escola do ter tudo, que era lá Epicuro, o hedonista com H. Depois você tinha Diógenes, que era não ter nada, viver na natureza. E você surge ali, os estoicos, viver conforme a vida, né? Que era... Não era o ter tudo e nem o não ter nada, era a maneira como você se comporta nos objetos presentes e ausentes. É maravilhoso o estoicismo. A história é muito linda, assim. E como eu acabei de ler o livro agora, no começo do ano, o Essencialismo, né, que é a arte de dizer não, né? Boa. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso. E é muito sobre isso que a gente está vivendo hoje, de se abster, conseguir viver sem esse mundo externo, conseguir ver a importância de estar dentro de casa com a família, e conseguir ter prazer nisso, que eu acho que é uma grande dificuldade, é um desafio enorme para o ser humano. Talvez a gente tenha que Conseguir ter aprender. prazer numa reunião, numa live aqui, conversando. Eu estou aqui tendo momentos incríveis aqui com você, conversando sobre isso. Não, eu gosto. E há quanto tempo eu não fazia tarefas com a minha filha? Há quanto tempo eu não... Há quanto tempo... Eu tô gostando, né? Mas tem que perguntar pra minha esposa se ela tá gostando da minha presença, né? Aí é questão de perguntar para ela, né? Eu viajo... A próxima live é com ela. A próxima live é o chinelo dela. E aí o que acontece? Nós estamos tendo que aprender a reaprender a convivermos. Né? Porque é complicado. Principalmente para quem viaja, eu estou há mais dias em casa com a minha família do que nos últimos 5 anos. Pois é. E aí você... Eu ouvi essa frase ontem de manhã, com um outro amigo também. Que ele é consultor educacional, a gente está fazendo uma pós-graduação e vai ter construindo o curso, né? E vai ter 2 cursos dois professores de Harvard e tal, e são amigos dele. E aí ele tava comentando sobre isso. Ele falou, eu fico viajando tanto tempo, eu fico tanto tempo no MIT, que ele faz fellowship lá. Opa, é chique ele. Sim, ele é todo digital, todo internacional. E aí ele comentou que eu nunca na história de casado dele, ele ficou tanto tempo dentro de casa. Sim. Com a esposa e com o filho. Ele falou exatamente essa sua frase. É claro que... Eu tô gostando, não sei se vai mudar, mas eu tô... É claro que aqui na minha vida vertical, num prédio de classe média razoavelmente confortável, eu estou bem, tenho dinheiro para comer. Então, correndo o risco de alguém entender e fazer um recorte da realidade, nossa, mas ele não está preocupado com os outros, não. Olhando para a minha realidade, não esquecendo de toda a dor que tem lá fora, que a gente já se esforça bastante para melhorar e ajudar, tem sido uma época de muito aprendizado. Eu tenho aprendido a organizar o meu tempo, a conviver com a minha família, com a minha filha. Tenho trabalhado 4 vezes mais e conseguido um rendimento que eu nem imaginei que eu era capaz. Só te contar uma novidade, não sei se está sabendo, eu entrei pela 2ª vez no doutorado. Estou cursando pela 2ª vez um doutorado. Fiz agora estou fazendo o 2º. Eu estou fazendo 4 disciplinas num doutorado. Quem já fez em mestrado, doutorado, sabe o que é fazer uma disciplina, imagina 4. Eu estou fazendo 4, aula em 3 instituições, 4 consultorias, toda tarde fazendo tarefa com a filha, cozinhando. Leonardo Leal, que está aí no chat aqui, sabe que quando eu me meto a cozinhar, eu explodo alguma coisa. Uma vez ele estava comigo, eu taquei fogo na cozinha, não sei se ele vai lembrar. Mas eu encontrei produtividade, amor e gestos e melhorei o relacionamento com pessoas que eu nem imaginava. Eu consegui, eu me superei. Talvez essa seja a grande lição da humanidade. Mas é
é disso que a gente estava falando no começo. As empresas vão ficar mais humanas porque os humanos vão ficar mais humanos. Tomara. A gente vai ter que fazer essa aproximação com as pessoas essenciais, imprescindivelmente. Senão elas realmente não serão mais essenciais. As que são médias na vida da gente vão acabar ficando para trás. E a gente vai acabar fortalecendo as relações essenciais. Eu digo Desculpa. família e extra-família. E até porque, assim, ó, eu tenho batido bastante numa frase que nós estamos em isolamento social. Eu discordo, eu já falei várias vezes, nós estamos essencialmente no isolamento físico. Porque nós estamos aqui numa aproximação social, de forma midiática, com uma tecnologia. Mas isso é uma interação social. De uma forma... Sim, sim. Fora vários amigos aí participando, vários alunos participando também. Então, assim, ó, nós estamos nas sacadas batendo palma para alguns, batendo panela contra outros, mas você pode ligar para o teu pai, para tua mãe. Tem gente que 30 dias que não vê a namorada. Você pode ligar para ela, você pode mandar, sei lá, uma rosa pela teleentrega. Você está em isolamento físico. Aliás, não estão pedindo para você manter isolamento social de 1,5 m. Estão pedindo para você manter isolamento físico de 1,5 m, 2, de usar uma máscara. Então, apesar de toda a desgraça das dores que estão acontecendo aí, quem conseguir tirar um proveito, como eu acredito que eu estou conseguindo, né? Aí, claro, novamente, tem que perguntar para minha mulher se ela está feliz de eu estar há 30 dias em casa, né? As pessoas que conseguirão sairão melhor daqui, eu tenho certeza, desse momento, serão melhores com elas e, consequentemente, no trabalho. E aquele líder, que é o nosso foco aqui, que conseguir observar os talentos que estão se sobressaindo nessa crise, um bom líder que tem seus funcionários em home office, que está acompanhando os seus subordinados, os seus liderados, e que está vendo que alguns estão se superando, aposta nesse cara aí. Aposta nesse cidadão sensato, não aposta besteira, que abaixa a cabeça e trabalha. Tem aqui uns grupos de WhatsApp de empresa que eu faço parte. Tem uns que entram ali, essa empresa. Quem souber manter a postura e uma boa imagem nesse momento, vai ter vantagem lá na frente. O que você acha? Não, eu concordo plenamente. Essa proximidade do líder com o liderado, né, sempre foi um fator diferencial para o impacto que o líder gera no liderado, mas agora eu acho mais do que nunca. E aí você fala, pô, mas agora que a gente está longe, vai gerar proximidade? Eu falei assim, porque aí mostra que ele era líder antes do Covid, não virou líder agora, né? Sim. O cara que já tinha uma equipe, com uma boa relação com a equipe, ele vai se dar muito bem agora, porque a equipe já sabe o que fazer, a equipe já sabe que pode contar com ele, a equipe já tem uma agenda com esse líder, já tem um cronograma com ele. Então, assim, já está organizada com ele, de acordo com a organização dele. Porque a equipe é a espelho do líder. Agora, se essa equipe que está bagunçada, cada um por si, não concorda com o que o cara fala, só está ali por politicagem, cheio de jabuti, né, que alguém colocou lá. Então, essa equipe é a equipe que, nesse momento, não vinga. Porque eles não se conversam, eles não concordam. Então, e tudo isso, como eu falei agora, vai ser o impacto genuíno, né? É o momento que você vai colher o resultado literal de tudo isso. E quem não era líder antes, também não vai ser agora. O Instagram vai nos derrubar daqui a 1 minuto, que ele está permitindo no máximo 55 minutos. Já estamos aí com 54. Caio Márcio Marins, grande amigo, grande gestor, acabou de entrar. Juan Porto, lá de Portugal. Rafael, tudo bem com você por aí? Tudo ótimo aqui em Santa Catarina, Juan, espero que você em Portugal esteja bem. Leonardo Leal, todos os meus ex-alunos aí, companheiros de consultoria e atuais alunos, obrigado. Professor, basicamente aqui para dar um fechamento, falamos bastante sobre mudanças que terão aí no ponto de venda, no vendedor, de um consumo mais consciente, de uma abordagem mais humana, que na sua opinião e na minha também deve começar pelas próprias organizações, um pouquinho em gestão de crise, gestão de imagem, cuidado com o que se posta aí nas redes. Queria que o senhor se despedisse aí, que em breve deveremos ser derrubados pelo Instagram. Muito obrigado pela sua presença, vamos conversando. Com uma grata satisfação. Foi ótimo, sim.
Eu até penso que a gente podia fazer de novo, Com certeza. porque, porque é uma temática gigante, né? Falar sobre liderança em tempo de crise. Tem bastante coisa para conversar e para abordar e compartilhar com o público, né? E a grande questão é, se você ainda não se considera líder, ou se você já se considera líder, veja o feedback dos liderados. Acho que seja aquele líder desejado. Então pergunte, peça feedback para as pessoas que você está impactando. Pergunte se a postura que você está tendo é a postura que eles esperam. E aí você vai ter a resposta verdadeira de como é o líder ideal. Porque o líder ideal não é a sua visão de líder, é a visão de líder do seu time, da sua equipe. Com certeza. Tem aqui o Arthur Rosangue, meu sobrinho, mora ali em Itajaí, mais pertinho de você. Eu também me considero ex-aluno. Do meu lado aqui. Com certeza, Rosangue. Eu estou em Pissarras. Ah, estás em Pissarras, coisa boa. Eu estou em Pissarras, O que não foi dito, professor? O que você acha que vai acontecer na educação? O Instagram aqui acho que esqueceu de nós. Talvez pelo horário ele está dando uma lambuja aqui. Na educação, vamos dar um panorama. O que tu acha que vai acontecer? As estatísticas diziam que em 2022 o número de ingressantes no EAD seria igual do presencial, ou era o contrário, era de concluintes? Como é que tá teu panorama aí? O de ingressantes, eu acho que o cenário vai não só equalizar, mas o presencial vai ser raridade. Aliás, eu acho que vai acabar o presencial, vai mudar, as versões não vão ser mais híbrido, presencial e EAD. Vai ter uma questão que surgiu agora, que é a virtualização da presencialidade. Então vai ter a modalidade virtual presencial, que é o que a gente está aqui hoje, tipo ao vivo, digamos assim. Ao vivo, mas não geograficamente no mesmo lugar. Penso que vai ter a questão do EAD ainda, porque tem 500 mil teorias que não precisa ter alguém lendo para você. E é lógico a questão prática dos laboratórios. Existem inúmeros laboratórios já feitos por aplicativos, mas produtos como saúde, comida, né, serviços de alimentação, esse aprendizado tem que ser feito na prática, dentro de laboratórios regulamentados, que não dá para ser feito por aplicativo. Mas, entre outros, né? Então, vai ter a parte prática, sim, mas o presencial, como ele é hoje, diariamente, segunda a sexta, das 7 às 10, isso acabou. Para mim, realmente foi o fim. Nenhum aluno mais vai querer ficar uma semana na faculdade. Mesmo para fazer a parte social, que é a parte que a gente fala que é só ir lá namorar, conversar com os amigos e tal, né? Que ele vai lá, porque é a parte social, que também é um papel da faculdade. Mesmo esse aluno, esse não vai querer também ir todos os dias para a faculdade. Então, assim, vai mudar muita coisa, muita coisa. E eu acho que a gente já estamos, né, aprendendo a usar a tecnologia realmente para a essência da vida. E essa questão o boom de lives, essas coisas vai acabar, lógico, mas eu penso principalmente que nós vamos começar a ter outras rotinas, como desligar de telas às 8 da noite e iniciar em telas às 8 da manhã. Entendeu? Viver mais a verdade ou agora e se livrar de telas diferente do que é hoje, né? Hoje a gente acorda com o celular, dorme com o celular. Não, acho que professor tá parecendo um profeta, um John Masbit lá no Mega Trends 2000, uma fake popcorn, lembra? Lembra das teorias em clausurização? Eu leio muito sobre tendências, cara. Lembra do John Masbit? Tendências? Isso tudo está se desenhando. Eu li a última da McKinsey, depois eu mando para você no Insta. Tá. A pesquisa da McKinsey gigantesca, assim, falando sobre isso. Professor, mas eu vou encerrando aqui, que eu tenho uma próxima aqui agora já. Já estou aqui até atrasado. Pessoal, obrigado mesmo pelo convite. Boa tarde a todos, pessoal, a audiência do Fernando, aqueles que vieram aí por minha causa, pelo Fernando, todos nós. Isso aí. Despedindo todo mundo, obrigado, até a próxima, pessoal. Obrigado, professor. Obrigado você, até mais.